das infinitas possibilidades que o espírito imortal que nós somos em alcançarmos os píncaros das grandes estrelas que brilham nos confins do universo. Porque certamente todos nós somos partes integrantes deste cosmos vivo que é o próprio universo na sua multiplicação. Hoje, a terceira aula sobre perispírito, vamos falar sobre os chakras e a pineal. A última aula será 25 de julho e nessa última aula vamos falar sobre as polaridades sexuais e mediunidade e também a função da pineal na sexualidade e na mediunidade. Hoje vamos abordar os chakras, os centros de forças, a pineal e vamos encerrar no dia 25, como eu falei, sobre essa questão delicada que é a energia da sexualidade na humanidade. Quais são as relações da potência da sexualidade para a faculdade mediúnica? Para que a gente entenda o campo de força, os centros de força que nós somos portadores, os espíritos vão revelar, especialmente a obra Missionários da Luz, é o livro que nós vamos focar, dentre tantas outras obras correlatas da codificação espírita, mas certamente o livro Missionários da Luz iria dar subsídios para grandes estudiosos, neurocientistas, como o Dr. Delcio, que iria estudar a neurofisiologia da mediunidade. E eu sempre comento que nós somos portadores de verdadeiras forças de usinas nucleares na interatividade do nosso mundo íntimo. E Áureo, no livro Universo e Vida, que também se fundamenta em cima do livro Missionários da Luz, ele vai dizer o seguinte: os chakras se relacionam com as várias redes existentes no organismo e estão vinculados diretamente a inúmeras glândulas endócrinas, transformando energia de diferentes dimensões ou de faixas vibracionais específicas em alterações fisiológicas, como hormônios, teciduais, celulares, etc. O pensamento, antes de ser emitido, atuando sobre ambientes, pessoas e objetos, circula em circuito fechado pelos nossos chakras. O interessante é que o nosso mundo físico, os nossos 5 sentidos, as nossas sensações físicas que chegam até a nossa epiderme, é registrada e captada de forma fidedigna pelos nossos chakras, como, por exemplo, o chakra coronário, que é conhecido como a pineal, a glândula pineal ou epífise, que é o superconsciente, é a conexão com o divino, é a conexão da abertura, é a porta que abre para os fenômenos maravilhosos da mediunidade de todas as formas. Porque todos nós, todas as criaturas humanas, todos os seres vivos na Terra, desde uma ameba até o ser mais complexo que somos nós, o reino animal também possui faculdade mediúnica, todos nós somos portadores, porque os espíritos vão dizer que a mediunidade é inerente
ao ser, não ser humano, mas ao ser, a todos os seres viventes. É evidente que cada um, dentro do seu nível de compreensão, é evidente que dentro do seu nível de evolução espiritual. O reino animal está no seu nível de evolução. Eles também são portadores, como o próprio Dr. Delcio, na sua obra Neurofisiologia da Alma e da Mediunidade, ele vai falar isso. Portanto, o nosso chakra frontal, que é a epífise, a hipófise, que é o nosso intelecto, são os nossos sentidos, a nossa visão. Esse chakra frontal, ele é onde nós estamos usando, vamos dizer assim, o nosso segundo andar, a segunda casa mental, onde fica registrado as informações atuais, os conhecimentos que nós estamos adquirindo. E o chakra frontal, ele é este HD que está sendo registrado, onde fica informado, captado o que nós estamos aprendendo no que se diz respeito à questão da inteligência, da intelectualidade. Agora, o chakra laríngeo é a glândula da comunicação. Esse chakra laríngeo, ele tem uma função, como todos os sete têm, porque eles estão interconectados. Quando os espíritos se comunicam, usa todo o sistema existente no corpo, todos os chakras têm a sua função. Como, por exemplo, quando o espírito Leon Denis, Leon Denis, no Congresso Internacional de Espiritismo, ele levantou-se para falar no Congresso e, de repente, uma entidade espiritual lhe aparece, ele toma. E o médium vidente vai descrever que no seu chakra laríngeo, não é? A tireoide, o chakra da comunicação, houve uma expansibilidade. Então, quando nós estamos nos comunicando e utilizando de forma um verbo divino, um verbo da comunicação edificante, é evidente que esse chakra ele sofre uma expansibilidade. Já o chakra cardíaco, que são os sentimentos, esses sentimentos também, quando nós estamos falando de gratidão pela vida, edificando os nossos sentimentos, quando recebemos um elogio, quando estamos amando, esse chakra cardíaco, ele expande-se, porque é ali que fica registrado os sentimentos. Volto a lembrar a todos que todos eles estão ligados, conectados com, vamos dizer assim, a usina primordial, que é a pineal, que é o terceiro olho, a consciência do espírito, conforme eu falei nas aulas anteriores, que é ele que está conectado com o perispírito e com as infinitas diversidades de corpos astrais e espirituais que nós possuímos. Já o chakra umbilical são as nossas emoções inferiores, são os sentimentos ainda primários, os sentimentos instintivos, não é? E que também faz parte do nosso processo de evolução. Agora, o chakra sexual, né, que é a troca da sexualidade, a alegria, a transfusão dessa energia, e que nós vamos abordar de forma mais detalhada quando a gente falar sobre sexualidade e polaridade da mediunidade. Aí nós vamos abordar de forma mais contundente a função do chakra sexual. Agora, o chakra básico, não é? Que são a absorção de energias telúricas, não é? As energias
mais primárias, as fisiológicas, porque todas elas fazem parte desse contexto, deste corpo somático, esse corpo energético que nós possuímos, que são conectados entre eles, como eu falei na última aula sobre os microtúbulos, essa conexão desse corpo energético, esse sistema elétrico que é uma verdadeira usina de luzes, e cada uma com a sua central, a usina A, a usina B, a usina C, e assim sucessivamente, e uma retroalimenta o outro para dar sentido à constituição fisiológica do princípio inteligente do universo, que é o espírito, utilizando-se de uma vestimenta que é o perispírito, e que, por sua vez, esse perispírito ele está conectado com esses chakras, como, por exemplo, a epífise ou a pineal. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai dizer o seguinte: de onde vêm as lembranças de vidas passadas? Como chegamos até essa encarnação com a personalidade atual? A personalidade de James, a personalidade de Mário Sérgio, a personalidade de Simone. Eu estou James, eu estou Simone, eu estou Mário, mas nós somos muito mais do que apenas a superfície de uma personalidade. A gente está vendo apenas, meus amigos, um fragmento de um espelho, como vai dizer Dr. Delcio. Imaginemos um espelho e você olhando para esse próprio espelho. Imagine que se a gente quebrar esse espelho, ele vai ficar em fragmentos. E cada um de nós vamos pegar um pedaço desse espelho quebrado e vamos apenas ver uma parte deste fragmento do nosso eu, que é muito maior do que isso. O que nós estamos vendo é apenas uma parte de um fragmento da personalidade de Mário, da personalidade de Simone, da personalidade de James. É apenas um fragmento dentro de um todo que é muito maior do que essa estrutura dessa persona que agora se expressa nesse mundo físico. Então, quando ele vai dizendo que a resposta está nesta pequenina parte do cérebro, no momento do trabalho, a glândula epífise se ilumina cada vez mais, torna-se um núcleo radiante de raios, formando um lótus de pétalas luminosas, e sobre este núcleo caem luzes do alto. Imaginem a imagem de um lótus, de uma pétala, irradiando, trazendo sincronicidade com os campos de luzes que, na áurea do universo, nós estamos mergulhados em uma substância cósmica, uma substância leitosa, uma substância viva, porque o halo do Criador é vida. O Criador, o princípio inteligente do universo, a causa primeira ou primária de todas as coisas, o Criador que concedeu o halo divino, a substância divina. Portanto, todos nós estamos mergulhados neste halo luz, o halo divino, criado pelo alço do Criador, e nós somos, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos com as nossas estruturas dos nossos chakras, somos ainda seres co-criadores em plano menor. Criamos casas, criamos objetos, construímos objetos no planeta Terra. Tudo que existe no avanço da tecnologia, das descobertas desses últimos 5.000 anos, faz parte dos co-criadores em plano menor, que somos nós. Os co-criadores em plano maior
São os Cristos planetários. O Cristo que construiu, elaborou durante 4,5 bilhões de anos a formação do planeta Terra. Ele é o co-criador em plano maior. Porque esse Cristo, ele não tem mais esses chakras que nós estamos definindo. Certamente, os espíritos puros, eles não têm mais perispírito. Eles não têm essa estrutura neurológica espiritual que ainda nós possuímos, porque ainda é uma fase da nossa evolução espiritual. Então, de acordo com a medicina terrestre, vai afirmar André Luiz, a epífise coordena o centro sexual do ser humano durante o período infantil. Após o crescimento do homem, a glândula perde as funções básicas, se apaga, enquanto que as glândulas sexual afloram. É aquele período da puberdade, aquele período em que essa glândula, que é a função da procriação da espécie humana na Terra, está no processo de metamorfose. Na última aula, do dia 25, nós vamos falar sobre a sexualidade de Chico Xavier e a sexualidade de Divaldo, e vocês vão se surpreender a resposta que Emmanuel deu a Chico Xavier quando Chico iria dizer: mas o que eu faço com minha sexualidade, com a minha energia Kundalini? É muito surpreendente e vale a pena, até o dia 25 de julho, não é, Mário? Vocês vão se encantar como Emmanuel resolveu o problema da sexualidade de Chico ao canalizar essa energia que está relacionada de forma direta com a epífise. Quando o jovem atinge a idade de 14 anos, as atribuições essenciais correspondentes às sensações, impressões, das emoções iniciam. O homem começa a recapitular as paixões, tendências, vícios de outras vidas. Na realidade, o homem começa a demonstrar sua personalidade, que são reminiscências de vidas passadas, quando atinge o ápice biológico. Eu me lembro quando eu atingi os 14 anos de idade, eu comecei a aparecer os primeiros cabelos do bigode, eu fiquei encantado, eu estou ficando homem. É a biologia, o corpo no seu processo de metamorfose, a função desta pineal da epífise nesse processo de transmutação, de transformação desse mundo molecular, desse mundo biológico nosso. A epífise está como responsável aos fenômenos da emoção e como está diretamente e indiretamente relacionado aos fenômenos da emoção, como também aos fenômenos da mediunidade, que nós vamos abordar mais à frente. Está instalada no corpo etéreo, no corpo físico. Podemos vê-la no meio do cérebro, na altura dos olhos. Eu falava dos corpos astrais, do corpo astral, das emoções, dos sentimentos, que quando nós desencarnamos, essa fisiologia do corpo astral, ele reverberar no mundo espiritual. Nós somos identificados no mundo espiritual com as nossas emoções de tristezas, de melancolia, ou de alegria, ou de gratidão. Esses sentimentos positivos e negativos, ele vai reverberar, ele vai repercutir nesse campo energético. Os nossos chakras, ele vai ser potencializado de acordo com o tipo de conexão divina que nós estamos estabelecendo. Como, por exemplo, vamos orar. A terapêutica da oração. Quando nós oramos,
direcionamos os nossos pensamentos ao Criador, os nossos chakras, especialmente a pineal, que é um cristal de rara beleza, ele se expande. E nós somos por fótons, por partículas de luzes, que vai transbordar cada chakra nosso. A pineal, como o André Luiz vai abordar no capítulo 2 do livro em questão, Missionários da Luz, ele diz assim: enquanto Calisto transmitia a mensagem, aproveitei as forças magnéticas de Alexandre para examinar melhor o médium. Quanto mais detalhes percebia, mais admirava a luz crescente que a pineal irradiava. A glândula minúscula havia se transformado num ponto de luz e à sua volta seus raios formavam uma flor de lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente, vai comentando André Luiz, o espanto que aquele espírito que na Terra foi médico e que tinha apenas um conhecimento superficial sobre a função da pineal, quando ele ainda era médico na Terra. Mas no mundo espiritual, a medicina espiritual, a fisiologia da alma, demonstrado, analisado por André Luiz, a sua percepção era outra. Então, ele vai dizendo: examinei atentamente os outros encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava traços de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no médium em serviço. Ou seja, ele estava analisando a função da pineal dos médios em uma sessão mediúnica, como na nossa vida cotidiana, no trabalho, no ônibus coletivo, nas avenidas, onde quer que estejamos, haverá uma modulação na intensidade da nossa pineal de acordo com o nosso estado emocional. Isso não só se dá dentro de uma sala mediúnica, de um laboratório mediúnico, como eu digo, mas se dá no cotidiano do ser. A pineal, ela está constantemente aumentando a sua densidade ou diminuindo de acordo com a frequência, com a sintonia que nós estamos estabelecendo com os espíritos, com a outra sociedade, com as outras dimensionalidades extrafísicas. Mas aqui ele vai dizendo sobre o grupo que a essa altura mais parecia uma flor brilhante, caíam luzes suaves, vindas de planos superiores, fazendo-me entender que atuavam ali vibrações muito delicadas, imperceptíveis para mim. Ou seja, meu amigo Mário, eram luzes ainda imperceptíveis para o espírito de André Luiz. Então ele continua dizendo que havia estudado a função da pineal nos seus humildes serviços de médico encarnado. E vocês sabem que André Luiz, ele foi um grande sanitarista brasileiro, não é? Ele foi o Oswaldo Cruz. E ele, na qualidade de médico na Terra, ele vai dizer, com a minha humilde serviço de médico encarnado, a impressão que o impacto foi o mesmo impacto que o doutor Juliano Moreira teve. Doutor Juliano Moreira, que foi contemporâneo de Filomeno de Miranda, Juliano Moreira, quando chega no mundo espiritual, ele teve que rever todos os seus conceitos de psicanalista e de psiquiatra, porque ele iria ter uma nova fisiologia da psique humana do ponto de vista espiritual. E há um livro do Filomeno que Filomeno fala que teve esse encontro com o Dr. Juliano Moreira. Então,
Ele vai dizer assim, o André Luiz, ainda nesse texto, estamos analisando a importância, a função da fisiologia do perispírito. Né? Segundo os estudiosos clássicos, suas funções se limitavam ao controle sexual na infância. Não passava de freio dos instintos, até que as energias sexuais pudessem se manifestar normalmente nas experiências da vida física. Depois perdia força, relaxava-se quase despercebida para que as glândulas genitais pudessem sucedê-la. No entanto, o que se observava ali ia contra as definições da medicina oficial. Ou seja, André Luiz estava tendo um novo conceito sobre as funções genésicas, a relação com a pineal. Vejamos bem o que é que ele vai dizer mais adiante. Como o único recurso de quem não sabe e esperar pela ajuda de quem sabe, aguardei que Alexandre me esclarecesse ao final dos trabalhos. Depois de alguns minutos, o gentil orientador se aproximou de mim. Nem esperou que me explicasse. Sei qual é a sua surpresa, André. Falou. Também passei pela mesma experiência em outros tempos. A pineal, meu querido André Luiz, é uma revelação para você. Não se trata de órgão morto, conforme antigas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Na puberdade, ela acorda as forças criadoras do corpo do homem e, em seguida, continua a funcionar como a mais avançado dos laboratórios de elementos psíquicos do ser encarnado. O neurologista comum ainda não a conhece bem. 1947, se eu não me engano, a produção do livro Missionários da Luz. 2018, 2019, 2021, o mundo está estarrecido com as recentes descobertas dessa pineal. E André Luiz, há quase 70 anos atrás, já falava que a humanidade, que os encarnados ainda não conhecem bem. E hoje, o Dr. Delcio e outros estão descobrindo o que o espírito André Luiz já afirmava há décadas atrás. E aí ele vai dizer que o psiquiatra, só mais tarde, irá desvendar seus segredos. A psiquiatria moderna, a psicologia transpessoal, ele vem revelando, trazendo traços dessa função, dessa pineal relacionada à sexualidade. Ele vai dizer aqui também que os psicólogos, como Freud interpretou seu desvio quando exagerou na influência do instinto sexual no estudo da indisciplina inata da humanidade, a indisciplina de lidar, de administrar a energia da sexualidade, da reprodução. Eu estava assistindo recentemente o Dr. Delcio dizendo, Deus amigos, ele vai dizer que a mulher tem uma mediunidade muito mais potencializada mais do que o homem. Ele iria afirmar na sua tese de que a gestação de uma mulher é uma mediunidade de materialização. Quando o espírito está reencarnando, está se conectando ao ventre materno da mulher, a mulher, a gestante, ela está fornecendo ectoplasma para a materialização no ventre daquele espírito que está ganhando forma humana. Eu achei isso fascinante. Então, nesse momento, é evidente que esse mundo
da epífise, o mundo dos chakras, que está se conectando entre os chakras da mãe gestante, os campos das usinas de forças. Eu gosto de usar muito essa palavra, usinas de forças, que são chakras, conectando com aquele serzinho, aquele embrião em desenvolvimento. Não existe mais belo no universo do que uma gestação de 9 meses, uma gestação de quase 2 anos, se eu não me engano é 2 anos, a gestação de uma mãe elefante. Esse mundo animal, cada um no seu processo de gestação, é fantástico, é belo. Então, ele vai dizer que aos 14 anos, aproximadamente, ela volta a funcionar no homem encarnado depois de um período de latência em suas funções essenciais. O que era controle passa a ser fonte criadora e válvula de escape. E aí André Luiz vai dando uma definição nesse diálogo com Alexandre. A pineal reajusta-se ao funcionamento orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões no campo emocional. A criatura passa a recapitular a própria sexualidade, examinando o arquivo das paixões vividas em outras vidas, as quais retornam sob a forma de fortes impulsos. Portanto, muitos de nós somos hoje, no campo da sexualidade, recordações, lembranças da forma como nós administramos as nossas energias da sexualidade no passado. Eu abro uma pausa para uma informação. Alguns anos atrás me chegou ao meu conhecimento de que um jovem rapaz, ele teve conhecimento que em uma vida do passado ele viveu numa personalidade feminina. A sua última existência foi num corpo feminino. E ao reencarnar na atual existência, no século XX, ele reencarna num corpo masculino. Aos 3 anos de idade, a sua mãe iria me relatar que ele tinha uma voz fina, estridente. Aos 5 anos de idade, ele tinha um comportamento de uma menina. Ele não sofreu influência do meio ambiente. Ele é um espírito que reencarnou, trazendo na sua estrutura, no seu perispírito, os sentimentos, as emoções, ainda em latência da sua última reencarnação na personalidade feminina, e que foi plasmado, foi xerocado, vamos dizer assim, nesse corpo que nós possuímos, e ele traz toda aquela estrutura da feminilidade. E ele iria me dizer: James, eu descobri que eu, no passado, andei me equivocando com as minhas questões da sexualidade. Mas vou fazer uma ressalva. Uma das perguntas do livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos: o espírito tem sexo? Não. O espírito é o princípio inteligente do universo. Ele, para evoluir, ele pode reencarnar no corpo masculino ou no corpo feminino. Hoje eu estou já imaginei, mas provavelmente eu devo ter tido, em alguma das infinitas reencarnações do passado, uma personalidade feminina, como Mário Sérgio, como é que eu posso dizer assim, como Dalva, como Teresa, enfim, como Eliane, cada um de nós
somos uma centelha, um clarão, um espírito que periodicamente mergulha no corpo masculino ou no corpo feminino. O próprio Freud, Jung, vai dizer que todos nós temos um ânimo e uma ânima. Todo homem tem um lado ânima aflorado, como a mulher tem um lado a mulher tem um lado ânimo aflorado, como o homem tem um lado feminino também aflorado. Isso faz parte da natureza e das experiências atávicas que vivemos em vidas passadas. Portanto, o espírito evolui, quer seja no corpo masculino ou quer seja no corpo feminino. Mas Alexandre vai dizendo, não é? Ela comanda os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de grande importância no corpo etéreo. De certa forma, ela desata os laços divinos da natureza. Olha que coisa interessante, meus amigos. Desata os laços divinos da natureza que ligam as existências umas às outras, na sequência evolutiva de aprimoramento espiritual, e exibe a grandeza das forças criadoras que a criatura possui. Olha que coisa interessante. Nós, Tereza, Ivan, nós somos conectados pelo fio da vida. Nós não temos várias vidas. É errado fazer essa afirmação. Eu tenho várias vidas. Você não tem várias vidas. Você só tem uma única vida. Uma vida eterna. Você tem personalidades infinitas. A natureza do ser é ligado ao fio da vida, a conexão da vida. Nós somos a extensão, essas personalidades que nós somos, é a consequência das outras que tivemos. Então, quando ele vai afirmando que as glândulas genitais, onde ficam? Perguntou André Luiz a Alexandre. A Alexandre sorriu e explicou. Qual foi o motivo do sorriso de Alexandre? Eu fico imaginando, meus amigos, que Alexandre, ao sorrir, iria dizer assim, André Luiz foi médico na Terra e ele está fazendo uma pergunta tão básica, tão infantil, para que a gente entenda que nós ainda não conhecemos a profundidade dessa pineal na nossa vida. Então, ele diz assim, são mecanismos demais para armazenarem os elementos sutis e quase imponderáveis da geração. São totalmente controlados pelo potencial magnético gerado pela pineal. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, enquanto que a glândula pineal segrega, digamos, hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não escapam, André, de sua influência direta e absoluta quando ao disparo dos espermatozoides nessa transfusão de energia entre dois corpos do homem, do masculino e o feminino, quando ambos estão no seu processo de trocas, de fusão biológica, e que se dispara do órgão genital do homem 300 milhões de espermatozoides viajando pelas trompas de Falópio, e que ali, em cada esperma, se carrega o DNA, o cromossomo, e que um deles vai atingir o óvulo, e que nesse processo o esperma ele está sob uma camada envolta de magnetismo, de energia, como vai dizer Joana de Ângeles,
no livro Sexo e Consciência, e que o próprio Divaldo, em Desdobramento Espiritual, é levado por Joana a uma casa de uns confrades espíritas que eles estavam visitando de madrugada, na calada da noite. Joana de Ângeles leva o Divaldo e outro espírito na casa de um casal que, na sua intimidade, iria ser os futuros pais de um espírito que iria reencarnar. E Divaldo fica na sala, em desdobramento espiritual, a equipe de espíritos neutraliza aquele quarto, e ali, na intimidade deles, acontece o milagre da vida, a fusão dessa energia com o mundo biológico que vai dar para a formação do que nós conhecemos como vida, essa máquina fabulosa que é o corpo humano. Então, ele diz assim, Alexandre fez um gesto significativo e comentou: no entanto, não estamos falando de embriologia. Vamos nos limitar ao assunto inicial, analisando a pineal como glândula da vida espiritual do homem. É essa glândula, meus irmãos, que a gente tem que estar constantemente limpando, aumentando a sua potencialidade com as nossas orações. Se você começar a direcionar o pensamento para o mal, a construção de pensamentos negativos, de ódio, de ira, você vai começar a fazer com que o seu cristal, a sua pineal, fique cheia de limo, fica incrustada. Quando você pega uma pedra branca, tirada da praia, e deixa dentro de um aquário sem limpar durante muito tempo, vai ficar incrustado de limo. Assim são a nossa pineal. Vamos tomar cuidado para que não dê limo nesse lótus, nessa pétala de luz. Alimente ela com pensamentos edificantes, mas quando a gente fala de ira, de ódio, de raiva, de destruição, de guerra, de discordância, a pineal vai perdendo a sua função, ela vai ficando pífia. E nós vamos nos conectando com aqueles espíritos que têm os mesmos vibrões psíquicos e que vai contaminar a nossa pineal, porque nós, muitas das vezes, somos os obsessores de um para com outros, de encarnado para encarnado. E muitos de nós somos obsessores de encarnar para desencarnados. Jogando sempre a culpa que os espíritos estão nos obsediando. Não existe vítima. Se eu estou sendo obsediado, porque assim eu estou me permitindo. A minha função dos meus chakras, o meu terceiro olho, a pineal, eu não estou potencializando ele para direcionar o meu raio mental da minha pineal para as vibrações edificantes. A pineal é como se fosse um raio laser, é como se fosse o telescópio Hubble apontando para os confins do universo, tentando pegar as estrelas nascentes. A pineal é o nosso telescópio, é o superconsciente. Se você quer que ele não enferruje o seu telescópio, o seu satélite, que é a sua pineal, trate ele bem, alimente ele bem, modificando os seus padrões mentais. Então André vai dizer que a rede nervosa funciona com sua rede de fios telegráficos para ordens imediatas a todos os grupos de células, e sob o seu comando é feita a distribuição, meus amigos, dos suprimentos de energias psíquicas a todos os processos autônomos dos órgãos. Ou seja, é ela que vai direcionar as energias para alimentar o nosso mundo celular.
todas as células, bilhões e trilhões de células que compõem o corpo humano, vêm desta usina fantástica, deste satélite que nós possuímos, que é a pineal. Como controladora das emoções, seu papel na experiência sexual é básico e absoluto. Aí André vai dizer que ele é básico e, acima de tudo, é absoluto. E por que absoluto? André continua. De modo geral, todos nós geramos no presente ou no passado vícios nesse núcleo de energias criadoras, transformando num imã, relaxando de sensações animalizadas inferiores. Quantas vidas não desperdiçamos canalizando nossos potenciais espirituais para os prazeres físicos mais baixos, ignorando deliberadamente a lei do uso, entregamos-nos aos desequilíbrios emocionais e, em consequência disso, chegamos à viciação milenar de nossas energias geradoras, cheios de compromissos morais com todos os que ferimos com a nossa irresponsabilidade e desequilíbrio. É desse menosprezo triste a esse potencial sagrado que vem os difíceis problemas da hereditariedade orgânica, que deveria ser sempre um recurso para conquistas puras e elevadas para a nossa encarnação. O que Alexandre responde a André, meus queridos irmãos, a irresponsabilidade da canalização das nossas energias, da pineal. Olha que coisa impressionante, que nós não conhecemos o nosso próprio corpo. Essa energia divina que nós somos. E aí, já estamos indo para a finalização, porque é uma matéria, eu vou tentar. Ele diz aqui que no meu espanto fiquei absolutamente quieto, esperando as novas lições, segregando delicadas energias psíquicas. Prosseguiu Alexandre. A glândula pineal mantém exatamente princípios etagéticos com as forças do Senhor e certa vontade. A rede profissional os grupos de células e sob o seu comando é feito a distribuição dos suprimentos de energias psíquicas a cada um dos seus processos autônomos. Ou seja, a pineal é o centro de distribuição de uma rede de supermercados. Maomé de Paz Mendonça, ainda em vida, ele teve uma ideia genial. Maomé de Paz Mendonça, com um grupo de lojas que ele foi criando aqui, inaugurando na Bahia, no Brasil. Naquela época, Maomé ele foi pioneiro em construir um centro de distribuição em Pirajá. As carretas vinham de várias partes do Brasil. Para que as carretas não levassem suas encomendas, as suas mercadorias diretamente às lojas, ele cria um centro de distribuição ali em Porto Seco, Pirajá, na BR-324, aqui em Salvador, na Bahia. Para quem não é da Bahia, Maomé, um grande empresário. Era o centro de distribuição. Ali chegava todas as mercadorias nas grandes carretas, oriundas de várias partes do Brasil. E eles pegavam os carros menores e levavam para as suas lojas, para que nas lojas abastecesse de mercadoria, e os consumidores iriam comprar e levaria para as suas residências. Assim é o corpo humano. Assim é a função da pineal.
o seu centro de logística é a pineal. As células são as lojas. E dentro dessas células existem as residências, que somos nós, os consumidores. Portanto, meus queridos irmãos, o que é que nós estamos fazendo no nosso centro logístico, não é? E eu vou ter, Mário, que resumir, eu posso deixar para a próxima aula uma parte desse estudo, eu abro aqui, então, para algumas considerações. Ok? Ok. Então você cita aí, André Luiz cita que ela é um centro de distribuição no movimento espírita, na questão da magnetismo, a doação, o passe, como é comumente chamado. Alguns companheiros espíritas orientam que a gente aplique o passe apenas no centro coronário, né, onde a glândula pineal está como base, né, na estrutura física, e ela como esse centro de distribuição distribuísse as energias para os outros centros de força, para os outros sistemas endócrinos, sistema hemático, sistema... Então, alguns, já ouvi vários, aplicação ao passe no centro coronário. Não precisa. Já usaram até o exemplo. Imagine uma casa com um tanque em cima. A dona de casa abre a torneira, a água cai. Alguém está no banheiro, abre a torneira, a água cai. Alguém está lá, porque percorre os tubos. Então, para que aplicar passe nos outros centros, se ela é um centro de distribuição? Aí, nas obras espíritas também, nós vemos André Luiz, Filomeno de Miranda, indicando passes, às vezes, no laríngeo. O que é que você pensa disso? É evidente, é claro que se a pessoa está com o chácara cardíaco, não é? Com os seus sentimentos dolorido, esfacelado por uma separação, e essa separação vai deixar cicatrizes emocionais, sentimentais naquela pessoa que se separou. Claro, é evidente que o seu chácara cardíaco vai estar sobrecarregado de dores, de sentimentos. A fluidoterapia na posição, na impostação das mãos sobre o chácara cardíaco é para dispersar essa energia que está concentrada ali. É evidente. Eu vou citar um exemplo de uma experiência que eu tive junto com o Carlos Bernardo Loureiro, em uma das suas visitas a uma paciente, há muitos anos, no bairro da Graça, era uma residência, eu, Bernardo e outros companheiros. A moça ficou deitada num tapete, nós estávamos ao redor, e Carlos Bernardo começou a pedir que as pessoas direcionassem as nossas mãos, e Bernardo se aproximou dela, que aplicássemos passes nas glândulas do chácara sexual. E ele começou a fazer a movimentação das suas mãos sobre o chácara sexual e pediu que nós ficássemos em oração. Depois ele relatou para a gente que era aquele chácara que ela estava tendo problema da sexualidade por conta da conexão, por conta de que tinha entidades sugando a sua energia sexual pelo chácara sexual. Portanto, é evidente que em cada caso, na fluidoterapia, na bioenergia, na aplicação do passe, deve ser direcionado diretamente para aquele ponto. Haja visto que o passista ele tem que ter, no mínimo, a noção básica aonde está localizado esses chácaras para que a sua energia, para que a bioenergia seja direcionado para aquele campo, como, por exemplo, o chácara laríngeo. Se a pessoa está com problema nesse campo da comunicação, você pode aplicar. É evidente que isso vai ter uma melhora. Agora, a pineal, como eu expliquei, eu deixei bem claro, não é?
ela é usina de forças, ela joga, mas se o chakra sexual ele está bloqueado, ele não vai receber a energia, não é? Os pacotinhos de fótons, não é? Não vai chegar à loja do chakra sexual, porque está bloqueado, ele está com problema. A sua loja está com as portas fechadas. Percebeu essa nossa metáfora? Entendi. Tem alguém quer perguntar? Sinta-se à vontade, nós temos ainda no meu aqui uns 7, 8 minutos. Os amigos que estão aqui, amigos de Jamisney, né, os convidados, muito bem-vindos a Eliene, Tereza Souza, Anderson Castro. Eu estou me abaixando aqui por causa do óculos, né? Deixa eu ver se eu vejo. Sejam muito bem-vindos aqui aos estudos do Centro Espírita Raio de Luz. Sintam-se à vontade aí a perguntar junto aos amigos que já estão presentes. Gostaria que vocês abrissem aí a tela, porque eu estou vendo só a letra de Dalva, de Eva, de Anderson, Matheus Ferreira. De Conceição. Bom, sinta-se à vontade. Gostaria que vocês abrissem aí. Jamisney citou a glândula pineal, os que eu conheço, né? Não os outros que eu não conheço, mas os que eu conheço aqui são frequentadores, a grande parte, de reuniões mediúnicas, embora esse será seu enfoque mais principal no próximo encontro. Mas, quando você citou também, André Luiz também trabalha isso, na glândula pineal, que ela é produtora de melanoma, né? Segundo, foi descoberto isso, acho que em 1958, cientista americano Aaron. Doutora Marlene Nobre tem um livro sobre isso, que descobre que a glândula pineal à noite produz melanoma. Dr. Sérgio Felipe faz um estudo sobre isso, né? Sobre os cristais. Por que as reuniões mediúnicas de noite têm uma maior produção, assim? Ou seja, os médios se concentram mais rápido por causa dessa peculiaridade da glândula pineal, que é produtora dessa substância já reconhecida pela ciência como melanoma. Mas eu pergunto também, se ela também não favorece uma função de psicometria, já que você falou que ela está interconectada com todas as outras glândulas, sendo ela a glândula da vida psíquica, quando o médium toca num objeto ou não, quando o médium chega num ambiente, um exemplo muito comum, aí ele olha assim, rapaz, esse ambiente está carregado, vamos usar uma expressão comum, esse ambiente tem alguma coisa, mas não tem ninguém, ele chegou ali, chegou eu e você, rapaz, esse ambiente está denso, tem alguma coisa aqui. Isso passa pela função da pineal também? Todo o fenômeno mediúnico, sabemos que a mediunidade a faculdade mediúnica, ela é orgânica, literalmente orgânica. Todos nós somos portadores de mediunidade, quer seja em grau maior, quer seja em grau menor. A pineal, vamos dizer assim, é esse cristal, não é? É através dele ou dela que ela vai conectar com os nossos circuitos de todo o sistema nervoso. A psicografia, você falou da psicometria, é a faculdade que o médium tem de pegar um objeto e, ao tocar nesse objeto, o médium é capaz de identificar a época, a data e a pessoa, o dono desse objeto. Como eu participei de algumas reuniões de psicometria junto com o doutor Carlos Bernardo Loureiro, e que Bernardo iria dizer, James, você não tem a mediunidade de psicometria. Mas tinha uma moça que pegou um relógio, me lembro como hoje, era um relógio de um senhor que viveu na Itália antes da Segunda Guerra Mundial. Quando começou a Guerra Mundial, a família se separou e esse relógio veio parar aqui no Brasil, na Bahia. E a moça pegou o relógio, ela identificou a data do relógio, o proprietário do relógio. O que ocorreu? Aquele objeto estava impregnado da energia, tudo nosso impregnado, não é isso, minha amiga Dalva? Prazer em conhecer, Dalva. Tudo é impregnado, Dalva, pela nossa própria energia. Então, o médium, a epífise,
ela é essa usina, essa energia que é como se fosse a extensão de um sistema nervoso do perispírito. É o ponto. Imagine um tentáculo de um polvo, de forma bem grosseira, com todo respeito ao polvo, porque o polvo ele é muito inteligente. Na última Copa do Mundo aí que teve, na penúltima Copa do Mundo, o povo deu um show bacana aí, né? Adivinhando quem ia ganhar o jogo, né? Então, assim, é como se fosse um povo com os seus tentáculos. A epífise, ele tem os seus tentáculos, como eu falei, que está conectado a todos os chakras, que por sua vez a todo o sistema nervoso. Então, quando o médium tocou naquele objeto, houve um registro. É como se você pegasse um talher e batesse em uma taça de cristal. O que é que acontece, Dalva, se você bater um talher devagarzinho numa taça de cristal, Dalva? O que é que acontece? Hein, Dalva? Pode falar. O microfone fechado. Abre o microfone, Dalva. Você pode repetir, por favor, James? Se você pegar um talher e bater na taça de um cristal, o que é que você vai ouvir? Bem, eu vou ouvir sons, algum som. E uma vibração, não é? Isso. Exatamente, Mário. A epífise, ele é essa taça de cristal. Qualquer toque em algum objeto do mundo físico vai reverberar, repercutir na pineal. Quando Jesus disse assim: alguém tocou em minhas vestes, uma virtude saiu de mim. Eu comentei, Dalva, você participa do estudo da Gênesis, não é, Dalva? Sim. Eu comentei na última semana, na aula passada, Dalva, que na penúltima aula passada, que o Jesus ele era humano, Cristo era humano, Jesus Cristo ele era humano. E se ele teve um corpo físico, isso ficou bem claro, porque tinha pessoas que estavam com dúvida, achando que Jesus era um fluido, era uma energia que viveu 30 anos, 33 anos. Na realidade, ele teve um corpo físico. Jesus teve a epífise, ele teve os chakras dele. Agora eu pergunto como é que eram os chakras e a epífise de Jesus. Olha a dimensão do cristal, da epífise do Cristo, não é? É algo assim, sem sombra de dúvida, de outra dimensionalidade. Portanto, essas são a função da pineal em todos os nossos estágios de vida, até o momento da morte. É no momento da desencarnação que é o ponto, é o último estágio aonde os benfeitores vão desligar o corpo físico do nosso corpo perispiritual, não é? Pois é. Obreiros da vida eterna, aceita isso, né? Já, sim. O desligamento de Dimas. Alguém com uma pergunta? A última aí? Só tem tempo mais uma só. 9 horas aqui em ponto. Alguém desejando? Deixa eu ver aqui. Abrir aqui para ver se alguém deseja perguntar. Porque, James, nós voltaremos a essa abordagem sobre, já que você mesmo citou, na aula de julho, né? Sobre essa questão da pineal já relacionada com a mediunidade. Voltaremos a... E a sexualidade. Vai ser muito interessante. E a sexualidade, isso aí. Bom, se não tem mais pergunta, eu vou agradecer a James e fazer o nosso encerramento. Certo? Então, James, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Centro Espírita Raio de Luz, aos amigos presentes, sejam todos bem-vindos a todo e qualquer estudo do Raio de Luz, que é sempre realizado terças, Livro dos Espíritos, quinta-feira, Livro dos Médios. James Ney, quando chegou na questão 93 do Livro dos Espíritos, que na obra básica está sucinta, aí eu pedi a James, e a ideia dele, e aceita por todos nós, de ele trabalhar em 4 aulas. Isso. Anderson está perguntando onde fica esse centro.
Fazenda Grande 4, certo? Fazenda Grande 4, bairro de Cajazeiras. Então, amigo, esse estudo aqui, eu vou depois que terminar, eu estou gravando pelo OBS, quando eu terminar, eu vou gravar, edito ele, mando para James, aí ele manda para vocês. Aí você vai clicar lá para assistir, vai abrir no canal do YouTube do Centro Espírita Raio de Luz e tem o endereço lá, tudo certinho, nosso estudo. Foi um prazer conhecê-los, em nome de todos que estão aqui, em nome dos amigos do Raio de Luz. Então, um prazer a Tereza, a Anderson, a Eliene, o outro aqui eu não estou vendo. Então, algum desses amigos, Eliene fez a prece de abertura, Anderson quer fazer a prece final, para nos dar o prazer de vê-lo e ouvi-lo. Anderson, me ouviu? Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Novato. Tereza Souza. Estou sem microfone e sem câmera. Tereza, minha amiga, quer fazer a prece? Para dar encerramento? Hein? Está com o microfone desligado. Então eu vou fazer. Muito prazer conhecê-la. James, mais uma vez, obrigado. Vou fazer a prece final, então. Vamos lá. Querido amigo Jesus, reunimos-nos mais uma vez em Teu nome e em nome de Deus, sob a presença dos queridos amigos espirituais que tutelam esses estudos virtuais, onde ampliamos conhecimentos com o único objetivo: aprender para servir. Temos a certeza, querido e divino amigo, que à medida em que ampliamos a nossa consciência sobre as questões naturais da vida física e espiritual, nos capacitando o coração para, diante de todo e qualquer irmão que cruzar em nosso caminho, estaremos a postos, Mestre querido, para ajudá-lo sob a Tua luz, sob a presença dos Seus trabalhadores espirituais. O nosso objetivo é sermos úteis, assim como o Pai vos enviou para todos nós, para sermos ser útil a nossa vida de espírito imortal, nos deixando o Teu Evangelho, que é o sol da imortalidade. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Assim seja. Uma boa noite para todos. Obrigado a todos. Um abraço, boa noite a todos. E aí eu vou encerrar aqui, primeiro o OBS, e mando para você, Boa noite, James. filho. Ok, obrigado.